Olá, eu sou o Rodrigo Gonçalves aqui do Espaço Comunidade e hoje o tema desse vídeo aqui é um tema tenso. A gente vai falar um pouquinho sobre esse conflito que possivelmente aconteça entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês que aqui no Japão a gente vê muito pouco uma reflexão sobre o assunto. Eu não estou falando noticiar que o psicopata, o louco lá, o maluco que vai soltar um míssil, quer fazer qualquer coisa. Eu tô falando de refletir sobre o assunto, da consequência desse assunto para você que mora aqui no Japão. E eu tô falando com brasileiro, tá? Eu não tô falando com japonês, eu sou brasileiro, entendeu? Desculpa aí. Então, no caso de acontecer algo nesse sentido, putz, cara, como é que fica? Um conflito, uma guerra lá, um bombardeio, sei lá. O Japão tá envolvido nisso. Vai ter consequência para o Japão, isso vai mexer com a questão... Eu tô na rua, tá, gente? E aqui no ao fundo, eu tô exatamente... Obrigado, tio. Faz mais barulho mesmo. E o cara tem culpa que eu tô gravando o vídeo. Aqui ao fundo eu tenho uma base aérea de Hamamatsu. Não dá pra ver muita coisa, entendeu? Mas, enfim, esse aqui é um lugar legal, né? Com certeza é um ponto que alguém vai querer destruir numa guerra. Brincadeiras à parte, é importante que as pessoas que vivem no Japão, no Japão, os brasileiros, que parem e pensem um pouco sobre essa questão. A gente já tem inúmeros problemas no Japão, e eu não vou falar de questão trabalhista, não. Eu estou falando da questão do desastres naturais, tá? A gente tem vulcão, a gente tem terremoto, tem tsunami, tem taifu. A geografia do Japão parece uma curva de rio, cara. Tudo de ruim tem aqui, passa por aqui. Já não bastasse isso, tem outros fatores, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção de você que está assistindo esse vídeo, que mora no Japão, cara, esteja preparado para um terremoto, para um problema nesse sentido. Então, sempre tenha em casa, assim, um estoquezinho, pelo menos para 3, 4 dias, de alimento, de água. Se você tem filho, putz, cara, pare e pense sobre isso. Reflita sobre essa questão, sabe? Tenha uma reserva de dinheiro, tente, né? Eu sei que os dias de hoje estão difíceis, mas tente ter uma reserva. Se você precisar voltar para o Brasil, numa emergência, que você possa voltar para o Brasil. Porque as coisas são complicadas, assim. E muita gente, às vezes, vai levando as coisas assim de forma... não, a gente vê o que acontece. Então a gente tem que refletir um pouco mais sobre os assuntos. O Takeo Itakura, que tem um blog na Alternativa... Fazer o que, né? Ninguém é perfeito. Ele escreveu um texto, eu vou deixar no link desse vídeo, vocês dão uma lida e reflitam um pouco sobre isso. Eu sei que algumas pessoas têm uma dificuldade quando alguém fala sobre alguma questão de religião, né? Quando fala-se Deus, já tem quem não crê em Deus, já tem sabe, uma certa... não sei. Tire a parte religiosa, a questão da fala de Deus no texto, mas mastigue o que ele está falando e tente pensar sobre o que ele está trazendo, oferecendo. Ele está trazendo uma reflexão sobre essa questão, sobre o problema, sobre as consequências, sobre com o intuito de ajudar a comunidade, de fazer uma reflexão, sabe? Não é um texto para ficar famoso, é um texto diferente, tem coisas diferentes. As pessoas podem até querer ser famosas, mas elas poderiam contribuir mais com a sociedade, por exemplo, falando sobre assuntos como esse. De falar para você que vive no Japão, às vezes está meio assim, tipo um sexta-feira meio perdido, que não sabe muito o que fazer. Cara, toma cuidado, tem que se preocupar com isso. Eu não fico aqui assistindo vídeo de fulano, ciclano, eu não tenho nem tempo para isso, cara. Eu não sei você, mas a minha vida é real, minha vida não é de Facebook não, cara. Eu tenho que trabalhar pra caramba, eu tenho um monte de conta pra pagar, eu tenho filho pra criar, a minha vida é muito real. Eu não vivo nesse mundinho virtual aí, tirando foto, dizendo que tá bem, tá bem nada, bicho. O negócio é tenso, as contas chegam, os problemas tem todos os dias, e cada dia a gente encontra mais gente com dificuldade, com problema. Então eu vivo no mundo real. Quando eu venho, trago assim e falo qualquer coisa, é porque eu estou vivendo no mundo real. E aí, se você vive no mundo virtual, eu acho melhor você ficar um pouquinho off para você cair na realidade e ver o que está acontecendo no mundo. E infelizmente, cara, a gente tem as mídias porcaria, né?
que poderiam produzir conteúdo para trazer reflexão, para trazer transformação assim, no entendimento das pessoas, para fazer com que as pessoas compreendam onde vive, onde... Mas não, a gente vai... Vamos trazer o pessoal aqui, né? Eu estou precisando de audiência. Eu vou falar sobre isso. Eu tenho uma vontade muito grande de chutar o espaço comunidade, de verdade. E talvez isso seja até para acontecer. Mas até lá, a gente vai gravando, vai falando alguma coisa com vocês. Então pensem sobre essa questão. Você viu que mistureba de assunto hoje? Pense sobre essa questão a qualquer momento de um conflito. Não é só isso. É a questão de uma crise econômica. Nós somos imigrantes, entendeu? A gente não tem um visto aqui, a gente não tem um status de poder viver nesse país tranquilamente. Infelizmente não tem. Se amanhã der uma crise econômica, se tiver um terremoto, se derrubar umas fábricas aí, tipo Toyota, grande porte, mano, nós estamos na roça aqui, nós não temos pra onde correr, não tem onde ser acolhido. Essa é a real. Eu sei que acha que o Japão é essa maravilha, legal, bacana, mas acho que você precisa ler um pouco mais, precisa adquirir um pouco mais de de conteúdo. E finalizando, é impressionante, cara, esses representantes, ô embaixador, não tem uma nota, não tem uma informação sobre essa questão desse assunto da Coreia do Norte. É absurdamente, assim, escroto o quanto vocês cagam para os brasileiros que vivem no Japão. Eu vou mostrar para vocês onde é que o cônsul de Hamamatsu mora, a casa que ele mora, tá bom? Aí depois eu vou fazer igual o Vila. Você conhece o historiador Vila, professor Vila Novas? Ele pegou muito no pé do Haddad lá no Brasil por conta do horário de trabalho, né? Acho que eu vou fazer a mesma coisa, cara. Eu vou começar a ir lá, ver que horário que esse cara vai trabalhar, quanto que ganha, o que ele faz. Vou começar a pegar no pé, hein? Cuidado. Fica ligeiro, porque tô meio cansado, hein? Abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.